Salve, salve, rapaziada! Tô aqui pra falar de um assunto que me permeou ao longo dessa semana. Entrei em sala de aula e um aluno levantou a mão e falou: professor, a varanda do apartamento com a bandeira do MST é a sua varanda? Eu falei: amigo, é. E aí ele: tá bom. E a conversa foi essa. No outro dia, o mesmo aluno dessa mesma sala, nessa mesma turma, fez a mesma pergunta e eu também respondi de forma positiva, falando que era sim a minha varanda. Eu acho que isso deve ter sido assunto entre os estudantes. Pode ser que não tenha nem sido, pode ser que tenha sido uma pergunta, duas perguntas soltas. Mas o que interessa é, falaremos do porquê que eu tenho uma bandeira do MST na minha varanda. Para começar a história, eu moro num bairro extremamente reaça, no qual tem uma porrada de bandeira do Brasil, fazendo uma exaltação ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Então eu coloco uma bandeira do MST, do maior movimento social rural da América Latina, na minha varanda para fazer esse contraponto. As pessoas se chocam, né? Porque o MST, ele é colocado pela mídia burguesa como um grupo terrorista, praticamente. Mas eu tive a oportunidade de visitar acampamentos e assentamentos do MST. Eu tive a oportunidade de ler muito sobre o MST, de assistir aulas sobre o MST, de pessoas que trabalham com e no MST, e eu cheguei à conclusão de que a mídia deturpa a imagem do MST para a grande população como um projeto. Porque a mídia está no mesmo balaio, na mesma laia dos grandes latifundiários. E para os grandes latifundiários é interessante que o MST seja marginalizado e criminalizado. É interessante que as pessoas não entendam o real papel do movimento dos trabalhadores sem terra e o marginalize, para que na verdade o MST não logre êxito. Porque o MST lograr êxito significa reforma agrária popular no Brasil, a democratização das terras improdutivas para a mão dos camponeses sem terras. Porque o que acontece no Brasil hoje, na verdade, é o contrário disso. Como o meu professor da UERJ-FFP, meu querido Paulinho Chinelo, referência na área de geografia agrária, como ele diz, hoje o Brasil vive um processo de contra-reforma agrária. Cada vez mais temos terras nas mãos dos grandes latifundiários, e cada vez menos terras nas mãos dos pequenos camponeses. Cada vez mais camponeses sem terra, tendo que fazer migração para a cidade, enchendo as favelas urbanas e tudo mais. Vamos entender então o porquê que eu falo do MST e o porquê que a questão da terra é tão interessante e é tão importante, tão urgente no Brasil, porque a sociedade brasileira hoje, ela é majoritariamente urbana, ela vive em algum centro urbano, seja o centro urbano grande, seja o centro urbano pequeno ou médio, mas é centro urbano. E aí, como a gente não vive mais no meio rural, a gente não se interessa mais pelas questões agrárias. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês, amigos e amigas do meu coração. É lá que a gente produz os nossos alimentos. É lá que a gente produz também gêneros não alimentícios, mas que são importantíssimos para a nossa estadia aqui nesse plano. Como, por exemplo, a cana-de-açúcar que vira etanol, combustível para o carro. Então a gente tem que entender um pouco da dinâmica do espaço agrário, no Brasil principalmente, e entender o que está acontecendo lá, para a gente mudar o status quo. Beleza? E para falar do MST, a gente não pode deixar de falar do histórico da terra do Brasil no Brasil, né? E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente fala a partir do início da colonização portuguesa aqui. Por que a gente tem que começar a partir do início da colonização portuguesa? Não tinha terra antes? Tinha. Tinha terra, tinha disputa por território, inclusive, entre os povos indígenas extremamente plurais que habitavam aqui essas terras. E quando os portugueses chegaram, rolou uma invasão, rolavam saques, rolavam explorações, matança, escravidão. Não foi descobrimento porra nenhuma. Então, os donos da terra, dessas terras aqui, são, na teoria, os indígenas nativos, os povos originários. Só que a partir do momento em que Portugal chega aqui e toma para si essa parte da terra que nós vemos aqui, ó, a leste do Tratado de Tordesilhas, toda essa terra aqui, ela é uma terra de Portugal. A oeste do Tratado de Tordesilhas ficava com a Espanha. Beleza. Vamos ver como que no início Portugal, como dono da terra, começou a tratar a questão fundiária. Até 1534, durante 34 anos, porque Portugal vira dono dessa terra aqui em 1500, durante 34 anos Portugal cagou
cagou para essas terras aqui. Só que isso gerava diversas tentativas de invasão, gerava uma instabilidade que Portugal começou a ficar muito insatisfeito, porque estava dando trabalho. Portugal estava querendo fazer negócio lá com as Índias lá, e aí tinha uma colônia aqui na América que aparentemente só tinha árvore e gente pelada. Ó, aparentemente nada demais. E aí Portugal meio que cagava. Só que em 1534, Portugal sentiu a necessidade de pegar a sua terra nova, né, que era essa parte aqui, e dividir em grandes lotes de terras, que foram chamados de capitanias hereditárias. Então foi implantado o sistema de capitanias hereditárias em 1534. Nesse momento, Portugal já começa a distribuir terras para a elite. Então a concentração de terras nas mãos da elite brasileira hoje é resquício dessa porra. Pronto, achamos a raiz do problema. Posso terminar o vídeo. Could you be loved and be loved? Bom, os capitães donatários que receberam essas terras da coroa portuguesa com o dever de explorar, ocupar e tomar conta de cada lote desse, eles não conseguiram meio que tomar conta de grandes lotes de terra, porque se tu olhar legal, a capitania de Pernambuco, ela é gigante, pô. Isso é uma capitania. E aí foi dada para um cara, que era o capitão donatário, que era da elite portuguesa. E aí esse cara não conseguiu gerir muito bem, tanto que de 15 capitanias que tinham, só 2 prosperaram, a de São Vicente e a de Pernambuco. Só que era muito difícil de gerir. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a doar pequenos entre aspas, porque era pequeno pro tamanho da capitania. Hoje a gente pode considerar grandes latifúndios, fazendas, que chamaram na época de seis-marias, que eram pedaços menores da própria capitania para outras pessoas tomarem conta. E aí quem eram essas outras pessoas? Galera da elite, pô. Galera que tinha grana. E é nessas seis-marias que começam as plantations de cana-de-açúcar. Principalmente aqui no litoral do Nordeste, né? E aí a plantation, a gente tem esse quarteto aqui. Escravizados, latifúndio, monocultura para exportação. Trabalho escravo, mão de obra escrava, em grandes lotes de terra, só com uma cultura, que era, no caso, a cana-de-açúcar, e voltados para o mercado externo, para vender cana-de-açúcar e açúcar, principalmente açúcar, na Europa. A gente considera esse o primeiro grande ciclo econômico do Brasil agrário exportador, na época do Brasil colônia. Beleza, olha essas seis-marias aqui. Isso aqui são seis-marias, são pedaços, ó, legenda, rios e riachos, principais mocambos, vilas, freguesias e outros locais de interesse. E aqui nós temos seis-marias. São 26 seis-marias. Cada uma com seu tamanho, ó. Uma com 4 léguas, uma com 1 légua, uma com 2 léguas. Isso aqui é tudo século XVIII, ó. Século XVIII. Iníciozinho do século XVIII e segunda metade do século XVIII. Ao longo do século XVIII, essas seis-marias foram doadas pelos capitães donatários para os seismeiros, que era uma galera com grana. Então a terra ela vai passando de mão em mão entre a galera que tem grana, pô. Ó, olha aqui. Aqui tem Ipojuca. Ipojuca é Grande Recife, se eu não me engano. Então aqui a gente tá no litoral de Pernambuco. No caso da época, a gente tá no litoral da Capitania Hereditária de Pernambuco. Entre 1822, que é o ano da independência, no qual o Brasil se torna de fato um Estado-nação, um país, deixa de ser território português. Porque no caso, a partir de 1808, quando a família real vem, a família real portuguesa, Dom João VI e mais 10 mil pessoas, quando eles vêm de Portugal para o Brasil, fugidos de Napoleão, eles meio que elevam o status do Brasil de colônia para Reino Unido de Portugal. Por quê? Porque era uma vergonha a corte morar na sua colônia. E aí, só por causa disso, eles aumentaram, eles subiram o Brasil de status. Deixou de ser colônia de Portugal e virou tipo a mesma coisa, uma extensão de Portugal, né? Mas no final das contas, na prática, a gente sabe que até hoje a gente é colônia. Até hoje. Mesmo depois de 1822, nós, de fato, nos tornado um país, um Estado-nação, onde nós somos, teoricamente, soberanos sobre as nossas decisões internas. Entre esse ano no qual nós nos tornamos um país e o ano de 1850, as terras, elas eram as famosas terras devolutas, terras sem donos. Por quê?
Pô, cara, olha isso aqui. Olha o tamanho das Seis Marias. Seis Marias são grandes fazendas, tá? Gigantes fazendas. Só que olha o tamanho delas com relação ao tamanho desse recorte aqui do litoral de Pernambuco. Aí olha o tamanho delas aqui dentro. Aqui é o litoral de Pernambuco, ó. Olha o tamanho delas aqui dentro. Olha a quantidade de terra que tinha sem ninguém, que teoricamente fazia parte de alguma capitania, mas não existia uma lei para regulamentar de quem era a terra de fato. E aí acabava que o quê? A terra devoluta, ela se dava a partir da ocupação e registro, pô. Alguma família andava, pegava um pedaço de terra, botava uma cerca, ia lá no cartório, registrava, a terra era dessa pessoa. E aí muitas famílias conseguiram ocupar terras, só que muitas famílias com dinheiro. Imagina um camponês pobre disputando um pedaço de terra que é pego na paulada com um camponês rico, com um fazendeiro rico, que não é camponês, né? Que tem sua milícia armada. Quem é que vai conseguir pegar a terra? Nesse momento aqui já estava sendo a concentração de terras no Brasil já vinha de forma crescente. E aí nesse momento aqui dá um boom. E aí para ajudar, o que o Império faz? O que o governo brasileiro faz nesse momento? Em 1850. Ele promulga a Lei de Terras. Lei 601 de 1850. Olha o que a Lei de Terras faz. Pela Lei de Terras de 1850, a ocupação de áreas só poderia ocorrer por compra e venda ou autorização do rei. Terras não ocupadas eram de propriedade do Estado. Estado com E maiúsculo, país. Com a possibilidade de libertação dos escravos, estes poderiam buscar terras no interior, provocando a falta de mão de obra em grandes propriedades. Não era interessante que houvesse uma abolição da escravatura e as terras não fossem de ninguém, fossem devolutas. Porque os escravos simplesmente eles iam ser libertos, iam receber a sua alforria, iam para algum lote de terra, iam começar uma vida e poderiam prosperar. Um negro prosperando é uma afronta, pô. O cara é sub-raça. Como é que o cara vai prosperar? Como é que o cara não vai depender de mim? Entende? Nesse momento aqui, vou até beber uma água, cara. Eu tô gripado, hein? Presta atenção em mim. Nesse momento que acontece é a mercantilização, é a mercadificação da terra. A terra que é só a superfície, só a parte emersa da crosta terrestre que tá aí, né? E aí a gente surgiu, evoluiu, e aí do nada esse pedaço de terra aqui agora é uma mercadoria. Quer ter acesso? Compra, paga. E é óbvio que a partir daí, o que vai começar a acontecer? Na verdade, começar não, né? O que vai continuar acontecendo e vai aumentar? A concentração de terras. Porque a partir do momento em que você coloca a terra como uma mercadoria, quem é que vai ter acesso? Quem tem grana, pô. E aí os escravos, eles eram alforriados, isso 38 anos depois, né? A Lei Áurea é de 1888. Eles, né, conseguem suas alforrias, só que aí eles não podem pegar um pedaço de terra, porque eles não têm dinheiro. Eles não podem ficar perambulando pelos centros urbanos que já tinham alguma coisa. Porque se eles não tiverem carteira de trabalho, registro de trabalho, eles são presos pela lei da vadiagem. Ah, não sabe o que é a lei da vadiagem? Busca aí. Não vou falar dela não, tô sem paciência. Então eles voltavam muitas vezes a trabalhar nas fazendas que eles já trabalhavam como escravos. Que situação, mano. E aí a história da terra continua. No início do século XX, a gente já tem algumas organizações camponesas pedindo reforma agrária. O que é a reforma agrária? É pegar esses latifúndios, esses grandes lotes de terra que só tem um dono, e pegar esse latifúndio, olhar para ele. Tá produtivo? Você tá produzindo? Beleza. Não tá produzindo? Tá parado? Eu vou pegar esse latifúndio teu, vou te dar um dinheiro e vou distribuir para quem quer plantar. É isso que é a reforma agrária. E aí no início do século XX, algumas organizações, como as ligas camponesas, a própria pastoral da terra da própria Igreja Católica, por mais incrível que pareça, a gente tem eles pedindo já, pleiteando uma reforma agrária. E a Liga Camponesa, em 1940. Em 62, o presidente do momento, que é o Jango, vocês sabem o que aconteceu com o Jango. Jango foi tirado à força através de um golpe do poder da presidência, e aí quando começa, em 64, a ditadura militar, a ditadura civil-militar, que durou 21 anos. Uma das causas de Jango ser colocado como um comunista inimigo da nação é porque Jango, ele pleiteava muito a reforma agrária, tanto que ele criou a Superintendência para a Reforma Agrária. Superintendência para a Reforma Agrária é como se fosse uma cúpula, ele nomeou lá a galera, ó, vocês vão trabalhar em prol disso, vocês são da superintendência disso. Pô, lá no sul, no Rio Grande do Sul, enquanto o Jango ele era presidente, o Rio Grande do Sul tinha Leonel Brizola.
como governador Leonel Brizola começou a fazer a reforma agrária lá no sul. Imagina a elite agrária brasileira que mandava no Brasil há séculos, porque o Brasil passa pela cana-de-açúcar, depois o Brasil passa pela mineração, depois o Brasil passa... Depois não, né? Ao longo de vários momentos o Brasil passa pela pecuária, um grande negócio. O Brasil passa pelo café, exploração de látex na Amazônia. Isso tudo vai passando de pai para filho, né? Cria uma aristocracia rural, uma galera pesada, uma galera com dinheiro, uma galera graúda, que ainda, além de ser uma aristocracia rural ferrenha, forte, apegada aos grandes valores, aos tradicionais valores, eles se elegem na política, como vereadores, como deputados, como prefeitos de cidades. E aí, lógico, que eles vão legislar em causa própria, né? Cara, essa galera, ela vê a reforma agrária com maus olhos, obviamente. Eles não querem perder suas terras, porque a terra, ela acaba sendo um meio de produção, pô. E aí, quando a gente fala que a gente precisa urgentemente extinguir a burguesia enquanto classe, é porque a burguesia é quem tem os meios de produção. E aí ela sempre vai estar numa posição de superioridade na hora de discutir relações trabalhistas. E aí o cara tem um lote de terra que ele não sabe nem o tamanho, improdutivo, enquanto tem gente passando fome no Brasil. Então é urgentíssimo que a gente faça a nossa reforma agrária, que até hoje não foi feita. João Goulart tentou, tomou o golpe. Não foi somente essa causa, mas essa causa chamou a atenção. Imagina os Estados Unidos vendo, em 62, João Goulart criar a Supra para fazer uma reforma agrária num país em que a gente tinha um povo muito carente no campo, né? Até hoje tem, mas imagina nessa época, no qual seria um processo parecidíssimo com a Rússia de 17 lá, de Lenin, no qual eles fazem a Revolução Socialista e em 22 eles fundam a União Soviética. Pô, os Estados Unidos não viam isso com bons olhos. Vamos tirar esse comunista da presidência. Debate sobre reforma agrária e direitos trabalhistas no campo. Caraca, direitos trabalhistas no campo? Ué, o Vargas já não tinha criado a CLT? O Vargas, que veio antes do João Goulart, Vargas que governou o Brasil na década de 30, 40 e um pouquinho na década de 50, Vargas criou a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, mas só pra galera que trabalhava já na cidade, já nas fábricas. Sendo que grande parte da classe trabalhadora nesse momento tava no campo, pô. Vargas deixou essa galera, ó, a esmo. Vargas é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Lembrem-se disso. Em 64, quando a gente fala que em 64 a gente tem o golpe e a implementação da ditadura civil-militar no Brasil, e aí a gente fala que em 64 também surge a primeira lei para a reforma agrária, que é o Estatuto da Terra, a gente fica sem entender. Os próprios militares, que estavam mancomunados com certeza com a elite agrária brasileira, a elite rural brasileira, eles vão fazer uma lei para fazer a reforma agrária? Como assim? Não faz sentido. Ou então os militares eles não eram tão ruins como você está pintando, professor. Calma. O que é o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra foi a primeira lei que dizia o quê? Exatamente o que o MST quer fazer valer hoje. Todo latifúndio que for julgado enquanto improdutivo, não tá parado, o cara só vive da especulação. Como assim? O cara compra a terra, 2 anos depois a terra tá valendo mais, ele vende. Aí depois ele compra outra, 2 anos depois ela tá valendo mais, ele vende. E aí ele vai fazer um dinheiro assim. Ele usa a terra de fato como uma mercadoria. Só que essa terra, ela tá improdutiva, porque o cara não quer gastar dinheiro com equipamento para fazer nenhum cultivo. O cara tá ganhando dinheiro com a própria terra, não plantando nela. E aí a gente vai começar a ter uma lei, nesse ano aqui, a gente começa a ter uma lei que fiscaliza isso. Se o fiscal, ele olhar e falar que o latifúndio está improdutivo, segundo o Estatuto da Terra, esse latifúndio tem que ser apropriado pelo Estado, tem que ser expropriado do dono, mediante indenização, não é pegar na cara dura, mediante indenização. Apesar de que, se você for ver como que esse cara tem essa terra, você vai chegar lá nos sesmeiros, nos donatários. Então, no final das contas, ele não comprou porra nenhuma, ele herdou, né? E aí você pega a terra e distribui pra quem quer plantar, pô. Porque tá cheio de camponês sem terra. Camponês que foi perdendo as suas terras ao longo do tempo, porque os grandes latifundiários foram pegando na cara dura. Foram fazendo a famosa fagocitose rural. A fagocitose rural é quando o cara já tem uma grande fazenda e ele vai engolindo as fazendas do lado. Engolindo como? Comprando, mas de forma coercitiva, sabe? Olha só, quero comprar sua terra. E aí bota a arma em cima da mesa assim, ó. Quero comprar sua terra.
Quanto você quer na sua terra? Ah, não quero vender. Quero comprar sua terra, pô. Mostrando a arma. E aí o cara expulsa a pequena família, e aí a pequena família tem 2 caminhos. Ou se organiza no movimento social e vai botar pano na cara pra invadir terra, pra tentar um pouco de terra pra viver, ou vem pra cidade morar na favela e se fuder no meio urbano. E aí, cara, o que aconteceu? O que começa a acontecer a partir da promulgação do Estatuto da Terra? Começa a valer uma lei que teoricamente vai ser boa, só que na prática, quando ela é colocada em prática, geralmente o cara que vai fiscalizar, ele recebe um dinheiro do dono da fazenda e ele coloca lá como produtivo. Ou então o dono da fazenda mesmo que vai levar ele pra fiscalizar, o cara nem sabe o tamanho da terra, e aí bota 3 cabeças de gado, o cara fala que tá produtivo. E aí até hoje, galera, pouquíssimas terras foram apropriadas pelo Estado, mediante indenização, e divididas a fim de fazer reforma agrária. Apesar da lei existir, pouquíssimas terras passam por esse processo. E aí, obviamente, a gente vai ter uma concentração de terras gigante no Brasil. Olha aqui, a partir da década de 70, quem é que surge? O agronegócio. De forma rápida, o que é o agronegócio? É a modernização de uma parte da área rural brasileira, é a importação de tecnologias do agro, como, por exemplo, maquinários ultramodernos para a época, hoje a gente continua, né, para agora, agrotóxicos, sementes transgênicas, química do solo. Tudo isso, os Estados Unidos começaram a investir dinheiro para o desenvolvimento dessas tecnologias, e o Brasil, na década de 70, o Brasil começa a importar, pagando royalties, tá? Para os Estados Unidos, de uma forma boa. Com qual intuito? Aumentar a produtividade de alimentos. E aí esse mapa aqui, ele mostra em 77 e em 2002. Quanto maior a bolinha, maior é a plantação de soja. Ó, limite do cerrado é essa linha aqui. Isso aqui é o bioma cerrado. E aí isso aqui, vermelhinho, é a produção de soja por tonelada. Olha o quanto que a produção de soja invadiu o cerrado até 2002. E 2002 tem mais de 20 anos, tá? Olha o quanto que houve um avanço da fronteira agrícola do agronegócio para dentro do cerrado. O agronegócio ele começa aqui embaixo, porque aqui embaixo é o solo de terra roxa. Solo de terra roxa é um solo de origem vulcânica, que é um solo muito fértil. Só que o agronegócio, por ser a agricultura capitalista, e no capitalismo time is money, no agronegócio a gente não pode esperar o solo respirar e se regenerar. O solo ele é colocado para trabalhar até o talo. O solo morreu, não tá mais fértil, a gente vai para outro lugar. E aí assim a gente tem a expansão da fronteira agrícola, que hoje a gente sabe que tá aqui já na beira da Amazônia, desmatando a parte oriental, a parte leste da Amazônia, aos baldes. Na década de 70, a gente já tem tecnologia aqui no Brasil para acabar com a fome do Brasil. Na década de 70, ou até mesmo um pouco antes, década de 60, a gente já tem tecnologia nos Estados Unidos para acabar com a fome no mundo. Só que isso também mercantiliza bastante o alimento. A gente falou de mercantilização da terra, né? A mercantilização do alimento também acontece. E aí, apesar da gente ter tecnologia para produzir comida para todo mundo, só vai ter acesso à comida quem pode comprar. Se a gente tem uma má distribuição de renda, a gente vai ter uma má distribuição de alimentos. Tem uma porrada de gente jogando comida fora porque não come e passa da validade, enquanto outros, muitos outros, não tem nenhum pão para comer. Olha o cerrado aqui, ó. Olha os biomas, olha o cerrado. Aqui já é 2009, a vegetação nativa, desmatamento. Desmatamento vindo do sul por conta do avanço do agronegócio. Hoje, eu posso dizer que já não tem mais verde, tá? Se você não conheceu o cerrado ainda, vai logo, porque daqui a pouco vai ser bioma soja aqui. Bioma soja. E aí as consequências dessa concentração fundiária. Desemprego estrutural, porque o cara, enquanto camponês, ele vê a sua profissão deixar de existir. O que ele fazia, agora uma máquina faz. O nome disso é desemprego estrutural. Não é um desemprego temporário, é um desemprego em que ele não tem mais função. Aí ele vai ter que migrar para a cidade, muitas vezes. Êxodo rural, alimentos mais caros. Ao invés de produzir alimentos, a gente está produzindo uma coisa só, no caso, soja. Impactos ambientais, eu não preciso nem falar. Movimentos sociais rurais, porque, óbvio, a população mundial, ela sempre fez isso, né? Quando ela é muito execrada, quando ela é muito fodida, surgem núcleos de resistência. E aí, o caso do movimento sociais rurais é isso. Conflitos no campo. E aí, aqui, surge a MST em 84. O intuito é fazer valer o Estatuto da Terra. Por que eu tenho uma bandeira do MST na varanda? Porque o MST quer fazer a reforma agrária. Eles surgem no Sul, mas hoje já estão presentes no Brasil inteiro. Qual é o intuito? Garantir a propriedade e denunciar terras griladas. O que são terras griladas?
Olha só. O cara tem uma terra aqui. A terra do lado, ele não sabe de quem é, mas a terra dele tá demarcada pelas cercas. A terra do lado, ele fica assim, porra, a terra não tem ninguém nunca, mano. Como é que eu faço pra ter essa terra pra mim? Eu quero expandir o meu negócio. Aí ele vai, aumenta a cerca, faz uma escritura falsa, uma escritura da terra do lado, como se fosse dele, e aí coloca numa gaveta, pega um grilo, um animal mesmo, um grilo, bota dentro da gaveta com o papel. Depois de 2 semanas, o grilo, quando ele se sente acuado, ele solta uma substância que é amarelada. E aí depois de 2 semanas, o papel tá meio amarelado, parecendo que é um papel antigo. Aí o cara chega na audiência, porque alguém vai reivindicar aquela terra. Aí o cara chega naquela audiência e fala, ó, esse papel aqui é do meu avô. Meu avô deixou pro meu pai deixou pra mim. Essa terra é minha, ó. Olha como é que o papel é antigo. E aí a gente tem algumas terras no Brasil que ficam improdutivas lá, ficam lá paradas, terras gigantes, paradas, sem cultivo nenhum. Por quê? Porque tem muita gente pleiteando essa terra na justiça e todo mundo tem a documentação, entendeu? E aí, enquanto ninguém, a causa não é deferida em favor de ninguém, a terra tá lá, parada. E aí o que o MST faz? Invade. Ou terra parada grilada, ou terra parada que é de um latifundiário que só quer ganhar dinheiro com a especulação dela. E aí a estratégia é ocupação e invasão. E aí é óbvio, a gente tem o Estado-nação, o Estado, ele é uma criação capitalista. Ele surge para garantir os direitos da propriedade privada. O que acontece quando um grupo de pessoas invade uma propriedade privada? O dono chama a polícia. E aí o Estado ele tá ali com o seu aparato repressor, que é a polícia, para garantir a propriedade privada. O cara fala assim, ó, a terra é minha e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser deixar improdutiva, eu vou deixar. É minha. Enquanto tem gente passando fome no Brasil. Entendeu? Ó a bandeira do MST. O MST que é o maior produtor de alimentação orgânica. Vocês sabem o que é alimentação orgânica? Alimentação sem agrotóxico, sem veneno. E aí de vez em quando tem embate com a polícia, obviamente. A polícia desce o cacete, a imprensa mostra isso aí, e aí a população vai falar o quê? Porra, os caras estão invadindo terra, vai trabalhar, vagabundo. Bando de vagabundo, filha da puta. Ó, uma ocupação do MST. Essa foto aqui fui eu que tirei. Essa foto aqui é o seguinte, aqui tem um barranco, né? Aqui tem umas casas, olha só o nível das casas, aqui uma galera, olha o nível das casas. Aqui atrás dessas casas tem a fazenda gigantesca. Isso fica em Paracambi, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. É a área rural de Nova Iguaçu. Não, Paracambi já é um município. Enfim, fica numa área bem distante da cidade do Rio de Janeiro. E aí tem um acampamento do MST na entrada da fazenda. E aí o MST faz isso para pressionar o poder público a pegar uma parte dessa fazenda que eles estão pleiteando e distribuir para eles plantarem. Pô. Só que as condições são totalmente insalubres. Isso daí foi uma visita que eu fiz com a faculdade, professor Paulinho Chinelo, que eu citei no início do vídeo. Eu fiz a matéria de geografia agrária com ele, e aí ele levou a gente pra conhecer isso aí. Ó o pai aí, ó. Olha eu. Olha aqui. Aqui já nessa parte, as casinhas. Essa aqui é uma amiga minha, a Jéssica, que tava lá também. Essa aqui as casas já não estão mais aqui na beira da fazenda, estão do outro lado da estrada. A fazenda é essa aqui. A fazenda é de um político da época lá, isso aqui foi em 2016, um político de Nova Iguaçu. E ele simplesmente deixava a fazenda lá parada e a galera lá, sem ter nem pra onde ir, morando nessas condições aqui, cara. E aí, enfim, galera, vamos voltar aqui pro MST, pra bandeira, pra alguma coisa MST. Vamos voltar aqui pra minha foto. Pra finalizar o vídeo. Se você acha que é interessante, deixa o like. Se você acha que eu falei merda, deixa o dislike. Se você concorda, comenta. Se você acha que eu falei merda, comenta. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, se desinscreva e inscreva-se de novo. Se você já é inscrito, se inscreveu agora, ativa o sininho para receber as notificações. Eu acho que vocês já estão cansados dessa ladainha, mas nunca é tarde para lembrar. Eu só tenho 39 inscritos nesse canal. O meu objetivo é bater 40. Quando eu bater 40, eu vou ficar satisfeito. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo. É nóis.